Hoje nós vamos falar de Pentecostes, a festa que fica entre a festa de Páscoa e a festa de Tabernáculos. Essa festa de Pentecostes, ela é a Shavuot, ela é uma festa que remonta a duas alianças. A aliança lá no Velho Testamento com a tábua, com Moisés, e a aliança ou o derramar do Espírito Santo em Atos 2. E então eu vou pedir para que você nos acompanhe hoje. Se você gostar, você dê um like. Se você quiser se entusiasmar, nós vamos ter vários vídeos. Você inscreva-se no canal e, por favor, compartilhe com seus amigos, com aqueles que podem receber desses vídeos maravilhosos sobre a festa de Pentecostes e também da série Cura e da série Jesus. Obrigado. Vamos falar sobre Pentecostes. Pentecostes é uma das festas, das três principais festas do Senhor, festas do Cordeiro, né? A primeira festa é Páscoa, e a segunda festa é Pentecostes, e a terceira festa é Tabernáculo. Existem outras festas também, isso está lá em Levítico 23, você pode ir lá dar uma olhadinha, você vai ver todas as festas que são do Senhor. Portanto, essas festas não são festas judaicas apenas. Claro, o povo hebreu, o povo judeu, eles festejam e eles são os guardiões da palavra. E é maravilhoso isso, né? Mas essas festas são para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Através de Jesus chegamos a Deus Pai. Amém? Então é uma festa para todos, abrange a todos. E hoje nós vamos falar de Pentecostes, né? Pentecostes tem dois grandes momentos, no Velho Testamento, com Moisés, e no Novo Testamento, lá em Atos, quando Pedro depois se levanta e traz uma palavra na reunião dos 120, onde eles são batizados com o Espírito Santo. Nós vamos fazer esse link, nós vamos entrar profundamente nesse link, né? A primeira coisa é que também nessa festa existem as ofertas do trigo, dos cereais, as ofertas das frutas, é da primeira colheita. Então também falamos de primícias, falamos de oferta, né? Algo que sempre que nos aproximamos de Deus temos que ter um coração disposto a nos ofertarmos nossas vidas, ofertarmos aquilo que é nosso. Existem uma grande verdade que quando nós sabemos que uma pessoa está realmente convertida ao Senhor, nós olhamos para ver o quanto ele está disposto a abrir mão do seu bolso também, o quanto ele oferta, o quanto ele dá, o quanto ele semeia no reino de Deus, né? Por quê? Porque as coisas andam juntas. Uma pessoa que é séria com o Senhor, ela tem temor de Deus e ela busca realmente agradar ao Senhor, louvar ao Senhor, seguir o seu padrão, né? Então hoje nós queremos abordar verdadeiramente a primeira aliança. Então lá em Moisés nós estamos falando de uma aliança, quando pela segunda vez Moisés refez de novo lá em Êxodo 34, vamos acompanhar lá, e ele refez as tábuas da lei e o Senhor pede para que ele suba novamente e leve para que o Senhor valide, né, aquela tábua da lei. Vamos ler o texto, para o texto falar conosco, que é a coisa mais importante, né? Então disse assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, lembra que haviam sido quebradas, né? E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, ninguém ainda ovelhas, nem gado, nem apacentem defronte dele. Lavrou então Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando as suas tábuas nas mãos e as feitas de pedra. Né? Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele,
clamou: Senhor, Senhor Deus. Aqui é Adonai, 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 Deus, né? Compassivo, toda vez que se repete o nome de Deus é pelas características do Senhor. Nós vamos entrar exatamente nas características abaixo agora. Vamos falar das características de Deus, né? E ele fala em seguida, né? Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Amados, sempre, quando buscamos a Deus, pedimos perdão, e normalmente pedimos perdão pelas pessoas da nossa família. O sacerdote sempre é um intercessor, sempre ele se levanta na sua casa, ele se levanta a favor daqueles que estão ao lado dele, aqueles que ele está sendo responsável por ministrar a vida deles. Então, nós sempre temos que buscar a face do Senhor pedindo perdão, estando limpos de coração, estamos absolutamente preparados para tocar, para se relacionar com o nosso Deus, amém? O nosso Altíssimo, né? E Ele nos escolheu, então nós temos um coração disposto a ouvi-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo, porque Ele é a nossa verdadeira fonte de vida, né? Então nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Então, nesse momento, o povo aqui foi feita uma aliança. Você vai ver que na sequência aqui desse texto, ele vai dizer exatamente o que vai acontecer, como é que ele vai abençoar Israel. Foi feita uma aliança importantíssima, né? Uma aliança fundamental. É uma aliança que foi feita com base na lei, nos 10 mandamentos, né? E nós, olhando agora para Jesus, quando Jesus já anuncia lá em Lucas, né? Ele fala a respeito para que eles ficassem ali aguardando, né? Aguardando a vinda do Espírito Santo, né? Aqui em Lucas, no verso 16, se não me engano, né? Ele fala exatamente isso. Vamos ver aqui. Então vamos ver aqui em Lucas 24, 49, que é exatamente quando ele traz a mensagem, Jesus traz a mensagem para que os seus discípulos pudessem aguardar aquilo que era a promessa de Deus para eles. Vamos ver o texto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui chama também João 14, 26. É muito importante nós entendermos esses textos hoje. Muito importante. E aqui diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, nesse tempo, era a preparação para que depois da ressurreição do Senhor, eles se reunissem lá em Atos 2, né? Como diz lá em Atos 2, onde eles foram batizados no Espírito Santo, né? Olha que coisa maravilhosa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Olha que interessante isso. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Não é? Partos, medos e elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Não é? Então, até aqui, até o 12. Vocês percebam que maravilha isso, né? E aí então Pedro, tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, faz uma tremenda pregação aqui na sequência, onde ele fala exatamente dos acontecidos com Jesus, como ele foi crucificado, o que é que ele trouxe a salvação e a partir daí toda a restauração que houve na igreja. Aqui começa então o fundamental início da igreja, revestidos pelo poder do Espírito Santo, cumprindo as palavras de Lucas e cumprindo a palavra de João. A promessa do Pai. Quem é a igreja? A noiva, não é? Qual foi o presente que foi dado para a noiva? Pelo noivo? O envio do Espírito Santo. Era uma promessa do Pai. Percebe como as coisas se fecham? Então, lá no Velho Testamento, uma aliança feita com base na lei, base na pedra, né? Que foi o aio que nos orientou, porque nos informou do pecado, né? Mas aqui, em Atos, na igreja, começando uma nova aliança, a segunda e superior aliança, nós encontramos uma aliança escrita aqui no nosso coração, não mais em pedra, mas uma aliança escrita no nosso coração pelo Espírito de Deus. Hoje podemos entender essa palavra pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós fomos selados pelo Espírito de Deus. E aqui ainda deram um passo a mais, eles foram batizados no Espírito Santo de Deus, falando em línguas diferentes, podendo se comunicar, levar o Evangelho. O Evangelho foi levado para todas as nações. A partir desse momento, o Evangelho começa a ser as boas novas divulgadas em todas as nações. É maravilhoso, não é? Por isso essa importante festa, a festa de Pentecostes, é tão importante para a igreja. Participe conosco dos próximos vídeos. Um grande abraço.